Tá aceso aqui? Tá, não tá? Tá. Pronto. Começou? Pronto. Então, ó. Na aula passada, vocês viram como é que fica a decomposição de uma expressão como essa, ó. Ó, tá? Uma função racional onde o denominador se fatora como produto de polinômios irredutíveis de grau 2. Polinômios de grau 2 irredutíveis. Então a fatoração aqui envolve, são quantas frações parciais? São duas frações parciais, mas são quantas constantes? 4, porque é o grau do denominador, o grau é 4. E aí, há um teorema que diz que existem 4 constantes A, B, C e D reais, tais que, isso é, AX mais B sobre X2 mais 1, mais o que? CX mais D sobre X2 mais 3. Isso porque o grau do numerador é menor do que o grau do denominador, certo? E nenhum fator do denominador é também fator do numerador. Tá certo? Então você tem isso aqui, tá? Agora, observe uma coisa. Quando há multiplicidade de grau 1, como aqui, ó. Ó, aqui os polinômios lineares, quer dizer, o denominador está fatorado como produto de polinômios lineares de grau 1. E há multiplicidade. Então são quantas constantes aqui? 4. Mas a distribuição é assim. É A sobre X mais 1, mais B, ao quadrado. Mais o que? C sobre X mais 3, mais D sobre X mais 3 ao quadrado. Ou seja, existem 4 constantes A, B, C e D reais, tais que essa decomposição ocorre. E se for multiplicidade, e se você tiver multiplicidade de fatores irredutíveis, como por exemplo aqui, ó. Exemplo, 4, digamos que seja 4 sobre X2 mais 1 ao quadrado, vezes X2 mais 3, por exemplo, a terceira. Primeira coisa é, qual é o grau do denominador aqui? Não. O denominador vai ser 10. 10. Então são quantas constantes? 10. 10 constantes. Então essas são 10 constantes. E como é a decomposição? A decomposição é assim, ó. É o análogo do caso de grau 1. É o análogo desse caso aqui. Do caso de grau 1, não. Da decomposição em polinômios, da fatoração do denominador em polinômios lineares. Existem, e aí eu vou botar aqui, existem, são 10 constantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 constantes reais, todas reais,
tais que. Aí sabe como fica a decomposição? É o análogo que ocorre aqui. É AX mais B sobre quem? X2 mais 1 mais o que? CX mais D sobre X2 mais 1 ao quadrado. Essas são as duas frações parciais correspondentes ao fator X2 mais 1. E eu tenho mais 3 frações parciais correspondentes ao fator X2 mais 3. Então, mais é X mais F sobre quem? X2 mais 3 mais GX mais H sobre quê? X2 mais 3 ao quadrado mais IX mais J sobre quem? X2 mais 3 a terceira. É assim a decomposição. Tá? Decomposição em frações parciais. Entendido? Polinômio linear é uma constante em cima. Polinômio quadrático irredutível é uma função afim em cima. Tá? É uma função afim em cima, um polinômio linear. Então, com isso, você, por exemplo, resolve. Isso existe. Resultado, isso é um teorema, tá? É um teorema de matemática que diz isso. Tá naquela... Eu coloquei no grupo o arquivo com a dissertação de mestrado da mina, fazendo todas as demonstrações, tá? Da Camila. Como resolver a integral indefinida? A integral de x ao quadrado menos x mais 1 sobre x4 mais 2x2 mais 1. Integral em x. Essa integral. X ao quadrado menos x mais 1 sobre x ao quadrado mais 2x2 mais 1. Então, a primeira coisa a observar é o seguinte, ó. O que temos? Tem-se a seguinte fatoração. Isso é x2 mais 1 ao quadrado. Então, você já tem a fatoração do denominador. Tá? Você já tem a fatoração do denominador. Então, se você tem essa fatoração, a função racional que você deseja integrar, que é x2 menos x mais 1 sobre, já vou botar na forma fatorada, x2 mais 1 ao quadrado, você tem o seguinte, logo, existem, são quantas constantes, hein? Existem 4 constantes A, B, C e D reais, tá? Tais que, tá gravando aí? Tais que isso aqui é quem, hein? Grau do numerador. Por que existem? É enunciado da proposição que está nas notas. O grau do numerador é menor que o grau do denominador. E nenhum fator, aliás, só tem um fator, que é o x2 mais 1, não é fator do denominador. Claro que não é, tá? Então, isso aqui é que? É AX mais B sobre x2 mais 1, mais CX mais D sobre x2 mais 1 ao quadrado. Então, você tem essa decomposição em frações parciais. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar essas constantes que dão essa igualdade. E
só existem 4 constantes ABCD satisfazendo essa igualdade. O teorema de existência, né, que está no enunciado, reforça bem isso. A existência existem e são únicas essas constantes que dão essa igualdade, tá? Mas ó, veja que ax mais b sobre a engenharia reversa, né, que eu tanto falo, mais cx mais d sobre x2 mais 1 ao quadrado, isso é igual, denominador comum, x2 mais 1 ao quadrado. E aí, denominador comum de por x2 mais 1 dá x2 mais 1, então fica ax mais b vezes x2 mais 1. E aqui vai ficar só mais cx mais d. Mais nada. Tá? Álgebra do 8º ano. Então isso aqui eu escrevo como, vamos lá, coeficiente do x3, né? Coeficiente do x3 né? Coeficiente do x3, quem é aqui, ó? AX3, só tem esse. Só tem um termo em x3 que é o A. Quem é que, onde é que aparece x2? Onde é que aparece x2? Hã? BX2. Tem mais algum? Não. Tá? AX3 mais BX2. Onde é que aparece x? Hã? AX vezes 1 mais CX. Então tem A mais C, X. Concorda? E onde é que aparece mais? Bem, termo independente. Aparece B e aparece D. Então, mais B mais D. Sobre x2 mais 1 ao quadrado. É bom que se diga que essas 3 igualdades, elas valem quaisquer que sejam as constantes A, B, C, D reais. Mas essa última igualdade aqui que eu desejo, isso aqui é igual, tá, a x2 menos x mais 1. E é bom que se coloque aqui, quem é isso, hein? Quem é isso, ó? É bom que se coloque aqui, para reforçar o que eu quero. Isso aqui é x4 mais 2x2 mais 1. E eu vou ter essa igualdade aqui, que é a igualdade que eu quero, mais 2x2 mais 1, se e somente se, ó, os polinômios numeradores são iguais. E 2 polinômios são iguais se somente se os coeficientes são iguais. Melhor dizendo, 2 funções polinomiais são idênticas se somente se os coeficientes são iguais. Tá? Tá bom? Tá bom? Tá certo? Isso é uma proposição. Tá? Duas funções polinomiais são iguais, tá? Se somente se os coeficientes são iguais. Então isso aqui é verdade se somente se o que, hein? A igual a 0, B igual a menos 1, B igual a menos 1 ou B igual a 1? É B igual a 1, desculpa. B igual a 1, que é o coeficiente do x2, A mais C. Aí sim, A mais C é menos 1, aqui ó, e B mais D igual a quanto? Igual. Isso é verdade se somente se
A igual a 0, B igual a 1, C igual a quanto? Se o A é 0, o C é quanto? C é menos 1. E quem é o D? Se o B é 1, quanto é que vale o D? O D vale 0. O D vale 0 porque o B é 1. Estuda aqui. Então o D vale 0. Daí você tem a tão desejada igualdade. Qual é? x2, tá? x2 menos x mais 1 sobre x4 mais 2x2 mais 1. Isso é igual a quê, ó? Isso é igual a ax mais b sobre x2 mais 1, ax mais b. Ou seja, 1 sobre x2 mais 1, porque o a é 0, tá? Mais cx mais d. Então fica menos o quê? X sobre x2 mais 1. Então você tem essa igualdade. x2 mais 1 ao quadrado. x2 mais 1 ao quadrado. Então fica menos x sobre x2 mais 1 ao quadrado. Então fica 1 sobre x2 mais 1 menos x, tá certo? Porque o c é menos 1, ó. Então fica menos cx mais d, e o d é 0. Assim, silêncio aí, pessoal. A integral de x2 menos x mais 1 sobre x4, essa integral em x é igual à integral de 1 sobre x2 mais 1 em x, e vai ficar menos essa integral, que eu vou colocar assim, ó, menos 1/2 da integral de quem? De 2x sobre x2 mais 1 ao quadrado. Sabe por que eu vou colocar dessa maneira? Porque o u sendo x2 mais 1, quem é o du? 2x dx. Então a integral que eu tenho aqui é a integral de u sobre u em u, que sai pelo logaritmo natural. Então essa daqui eu sei qual é. Essa daqui é o arco tangente de x, tá? E a outra é menos metade do logaritmo natural do módulo de x2 mais 1. O módulo de x2 mais 1 é x2 mais 1, porque x2 mais 1 é positivo para todo valor de x. Então fica logaritmo natural de... professor, vai dar um... Opa, que besteira! Besteira, desculpe. Tava viajando. Aqui é a integral de 1 sobre o 2. Ah, vocês estão ligados. E a integral de 1 sobre 2 é menos 1 sobre 1. Então vai ficar mais 1 sobre 2 x2 mais 1. Depois uma constante. Pronto. Tá? 2 mais 1. Pronto. Encerra, começa a outra.